A liturgia de hoje nos traz esse tema tão caro a todos nós, o tema da vocação. Cada um de nós tem uma vocação, Deus nos chama para algo específico, né? A vocação primeira, claro, é a santidade. Todos nós somos chamados à santidade. Nós sejamos casados, solteiros, celibatários, consagrados, contemplativos, seja qual for o seu estado de vida, todos são chamados à santidade. A igreja sempre ensinou aos seus fiéis que eles eram chamados à santidade, todos. O próprio Cristo dizia: sede santos como vosso Pai do céu é santo. E aí, sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso, né? Sede perfeitos. O Senhor nos chama para essa perfeição. Sempre nos chamou, desde o início da igreja. A igreja sempre ensinou isso para os fiéis, para todos. É porque de uns tempos para cá tem um pessoal dizendo que a igreja só ensina isso a partir do Vaticano II, mas isso não é verdade, né? A igreja sempre convocou todos para a santidade. A verdade é que antigamente, nós temos muitos santos leigos, que eram leigos antigamente, né? Santa Mônica, por exemplo, lá na época de Agostinho, né? São Francisco de Sales, que era bispo, escreveu um livro chamado Filoteia, exatamente para incentivar, para ensinar, para dar os caminhos, para que pessoas que vivem no meio do século, os leigos, sejam santos, abraçando a vocação, né, que estão, onde estão ali, no trabalho, né, na vida matrimonial, enfim. Então a igreja sempre, né, eu gostaria de afirmar isso, a igreja sempre chamou todos os fiéis à santidade, né? Sempre. Então nós vemos aqui duas vocações, né, apresentadas nas leituras de hoje: a de Isaías na primeira leitura e a de São Pedro na segunda, no Evangelho, né? Isaías aqui tem uma visão e se encontra diante do trono de Deus. Ao ver Deus, ao ver a majestade de Deus, o Senhor dos exércitos, como ele ouve os serafins cantarem, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está repleta de sua glória. É o que nós cantamos na missa, né? Já falei isso outras vezes para vocês, né? Essa parte dos anjos, né? E depois tem a nossa parte. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, que nós entoamos este cântico no domingo de Ramos, quando recebemos Jesus, né? Quando recebemos Jesus em Jerusalém. Então, esse cântico que é composto tanto pelos anjos como pelos homens. Então, Isaías ouve, né, esses serafins cantarem. Ele que é o Senhor dos exércitos. Os serafins, para que nós saibamos, né, acho que nem todos devem saber, mas os serafins são a classe mais alta, né? São a classe mais alta na hierarquia celeste angélica. Os serafins são os mais próximos de Deus. Não são os arcanjos, como a maioria pensa, né? O arcanjo, ele é tipo assim, tem aqui a hierarquia todinha, ele é o penúltimo, né? O arcanjo é o penúltimo na hierarquia celeste, na hierarquia angélica. Os serafins são os que estão mais próximos de Deus, né? Então, só para que saibam disso. Então, Isaías vê serafins, né, que entoam. Qual é o papel dos serafins? É exatamente essa adoração. Os serafins não são anjos que combatem. Eles não são anjos para o combate, para a guerra espiritual, né? Os serafins estão diante do trono de Deus o adorando constantemente, né? Entoando os seus cânticos de louvores, né? Os que combatem, né, são ali dos arcanjos para baixo, né? Tem os principados também que vão enviar ordens, mas enfim, não vamos fazer dessa homilia um curso de teologia sobre os anjos, né? Só para que nós saibamos quem são esses serafins. Isso é importante saber. Então, olha, Isaías se encontra diante disso, diante do trono de Deus, e vendo a majestade de Deus, o que ele diz? Que qualquer homem normal, em sua consciência, diria ao contemplar, né, ver tamanha majestade: ai de mim, estou perdido, sou apenas um homem de lábios impuros, né? Mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, diante da majestade de Deus, o homem sente tremor. Ele teme por si, porque está diante da suma santidade. Não há ninguém mais santo do que Deus. Então, o serafim vai lá, né, e pega do altar, né, isso tem um significado espiritual. Ele pega ali do altar uma brasa, né,
Naquela época queimava-se brasas no altar, né? Então, para colocar o incenso, e ele pega uma brasa e toca a boca de Isaías com essa brasa. Diz que através disso todos os seus pecados estão perdoados, né? Não tinha sacramento da confissão naquela época, né? Então foi desse jeito para Isaías, de um modo especial, porque Isaías é um profeta. Então aqueles lábios impuros irão profetizar as grandes maravilhas de Deus. Veja, desses lábios impuros, Deus vai fazer sair profecias maravilhosas para nós, para a humanidade. É de Isaías que nós ouvimos: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Maravilhosa profecia. Também de Isaías nós vamos ouvir aqueles cânticos do servo sofredor que se referem a Jesus. Ele era um homem das dores, chagado, né? Nem parecia um homem, na verdade, né? Nós vamos ouvir aqueles cânticos do servo sofredor. Belas profecias vão sair da boca desse homem que se dizia de lábios impuros, mas que é purificado por Deus. Ao ser purificado por Deus, o Senhor, né? É interessante esse diálogo, né? O Senhor está ali diante, né? Está Isaías ali diante dele, e é como se Deus falasse aqui como quem não quer nada, né? Quem enviarei? Quem irá por nós, né? Como se tivesse aqui, está aqui a pessoa. Quem será que vai por nós? Quem eu enviarei? Esperando exatamente essa prontidão de Isaías, né? É bonito isso, né? E eu respondi: eis-me, aqui estou, envia-me, né? Deus já sabia que ele ia fazer isso, claro, né? Que ele diria isso, porque é a gratidão. A vocação é sempre uma resposta de gratidão a Deus. Primeiro nós nos reconhecemos amados por Deus, e aí quando o Senhor nos oferece uma missão, nós aceitamos, não porque nos achamos perfeitos e bons para aquela missão, mas é gratidão. Toda vocação é uma aventura, né? É como uma jornada, realmente, aquela jornada do herói, né? Daqueles filmes de aventura, né? Não sei se todos vão pegar a referência, mas como naquele filme do Senhor dos Anéis, onde você tem ali o Bilbo bolseiro ali em casa, acomodado no conforto do seu lar, com a lareira bonitinha, e vem alguém e o convoca para uma aventura, e ele vai ter que atravessar, né? Vai ter que passar por grandes perigos. A vocação é assim. Deus nos tira do nosso conforto. Para quê? Para nos fazer grandes, né? Isaías aqui seria apenas um homem esquecido, né? Nós nem lembraríamos dele. Ele nem seria conhecido se ele não fosse o grande profeta do Senhor, né? Então, essa prontidão, ela é consequência de uma gratidão para com Deus. Não existe vocação se não houver gratidão para com Deus. Vai ser só uma obrigação, né? Deus me mandou aqui, né? Fazer isso aqui, tem que pregar para vocês, fazer o quê, né? É isso aí, né? Isso não é vocação, né? Isso não é vocação. A pessoa escolheu um meio de vida ali para ter algum sustento e abraçou e pronto, né? A vocação de verdade, ela é consequência, é um impulso de gratidão por se reconhecer amado por Deus. Isso é Isaías, né? Isaías. Que bom, né? Que Isaías disse: aqui estou, envia-me, né? Afinal, ele profetizou para Israel e para todos nós a vinda de Jesus, a vinda do Messias. No Evangelho nós temos a vocação de São Pedro, o grande São Pedro. Nós nunca mais, depois desse momento aqui, nunca mais alguém dirá assim, barca de São Pedro, e vão pensar em alguma coisa pequena. Depois desse momento, não, né? Depois desse momento, sempre que nós ouvirmos a expressão barca de São Pedro, sempre que um homem, né, sobre essa terra ouvir a expressão barca de São Pedro, ele vai pensar em algo grandioso, porque a barca de São Pedro simboliza a igreja. Porque Jesus escolheu a barca de Pedro. Tinha 2 barcas lá, ele escolheu a de Pedro. Ele subiu na de Pedro. Pediu para ele afastar um pouquinho, né, porque ele queria falar para o povo. E enquanto ele falava, ele ia como que pescando São Pedro, pela sua pregação, né? Nós não sabemos bem o que Jesus pregou aqui, né? O que ele estava pregando aqui. Mas nós sabemos que aquilo realmente ressoou no coração de São Pedro. Aquilo ali mexeu com ele, né? Talvez a sua vida um pouco vazia de sentido,
foi começando a ser preenchida por aquelas palavras. E por isso, quando Jesus lhe pede algo que vai contra a razão, né? Pescar durante o dia, no meio do sol. Normalmente os peixes, né, quando está o solzão, ainda mais na Terra Santa, né, que é um lugar mais deserto, quando está o solzão forte, normalmente os peixes vão mais para baixo, para as profundezas, para ficarem, né, não pegarem tanto calor. E aí fica difícil pescar, né? Mas Jesus manda ele pescar nessa hora. E ele é um carpinteiro, né? A gente sempre gosta de recordar disso, né? Jesus é um carpinteiro, não é pescador, né? Então São Pedro poderia muito bem virar e falar assim: olha, de carpintaria você provavelmente entende muito, mas disso aqui de pesca sou eu, meu filho, né? E o mais provável é que São Pedro fosse mais velho que Jesus, também tem isso, né? Tem esse detalhe também. Então veja, mas apesar disso, como aquela palavra ressoou no coração de Pedro, como que foi preenchendo e foi começando a gerar a fé em Pedro, ele diz, né, mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes, né? Porque essa palavra começou a dar sentido a Pedro. Ele lança as redes, ele obedece a Jesus, que diz para ele avançar para as águas mais profundas, né, em latim, duc in altum, né, conduz para o alto mar, né, de forma mais literal, porque altum simboliza o alto mar, né? Então Jesus diz, vai para o alto mar, ou seja, aqui, né, mais traduzido aqui, águas mais profundas. Então São Pedro obedece, mesmo quando Jesus lhe pede algo que parece absurdo, né? A nossa vocação é assim. Às vezes Deus nos pede algo que não faz sentido para nós, que nós com nossa sabedoria humana, né, queremos dizer assim, não é desse jeito não, eu entendo disso aqui, né? Eu entendo disso, né? Por exemplo, né, às vezes o padre pode estar diante de uma dificuldade na comunidade e Deus está ali ressoando no seu coração dizendo, faz isso aqui. E o padre, não, eu entendo de administração, isso aqui é comigo, pode deixar que eu resolvo, né? Mas é preciso, né, confiar no Senhor. Ele vai fazer muito mais, como diz o salmista, muito mais do que prometeu, muito mais do que nós esperamos, Deus faz. Então, ao obedecer, ele pesca lá a grande quantidade de peixes, faz sinal para que os outros venham para ajudar, enchem as 2 barcas, mas no final é engraçado isso, né? Porque Jesus faz o milagre dos peixes, né? E para São Pedro, mas no final eles deixam os peixes lá, deixam lá na praia, né? É interessante isso, né? Queriam tantos peixes, mas ao fazer esse milagre, ao perceber, né, ao São Pedro perceber que ele está diante de um homem santo e provavelmente um Messias, né, ele deixa tudo porque Deus quer que ele o siga. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus, né? É claro, aquelas barcas ali cheias de peixe, né, eles provavelmente pegaram aqueles peixes e depois, né, encarregaram alguém, né? São Pedro meio que tinha uma empresa ali, né? Alguns sócios encarregaram alguém de vender, de levar para a família, né? Porque afinal precisava sustentar a família. São Pedro tinha uma esposa, né? Tinha uma mulher, né? Então, mas mesmo assim ele deixa lá e vai e segue, como que fascinado. Ou seja, São Pedro foi pescado por Jesus, né? E dele ele fez pescador de homens, né? Daqueles lábios impuros de Isaías, o Senhor fez lábios que profetizaram maravilhas para nós, né? De São Pedro, um pescador, ele fez um grande pescador de homens, né? Assim como também São Paulo, né? De perseguidor, ele fez o maior de todos os evangelizadores do cristianismo. É assim que se manifesta o poder de Deus, né? De um manezinho, ele faz um sacerdote, né? De um manezinho, ele faz um pai de família, capaz de se sacrificar pela sua família diariamente, conduzir seus filhos para o céu, sua família para o céu, né? De um manezinho ele faz de nós um grande santo, né? E aí se manifesta o poder de Deus na nossa fraqueza, né? Na nossa fraqueza. É bonito isso. Veja, a vocação. O que é a vocação? A vocação é o modo pelo qual você vai ser salvo. É a forma como você vai se unir a Cristo e ir para o céu. Então, o que Jesus está dizendo aqui para São Pedro, quando diz que vai fazer dele pescador de homens? Olha, Pedro, você vai entrar no céu
você vai ser salvo. O modo pelo qual você vai ser salvo é pescando os homens para Deus. Assim, ele vira para o pai de família e diz assim: olha, você vai ser salvo, né? Gerando filhos e conduzindo tua família inteira para o céu. É assim que você vai ser salvo, né? Assim, a mesma coisa para a esposa, para a mulher, né? Para a mãe de família, no caso. Ele vira para o contemplativo, para o monge contemplativo e diz assim: olha, você vai ser salvo, você vai lá para o mosteiro, vai ser esquecido por todos, lá você vai desgastar a sua vida em oração, em mortificações, numa vida ascética pela humanidade, por todos, sem que as pessoas sequer lembrem de você. Ali você vai ser salvo desse jeito. Sua santidade será vivida dessa maneira. Assim, ele vira para o franciscano e diz a maneira como o franciscano será salvo. Assim, Deus vira para o dominicano, assim, para aquela freira, para uma Madre Teresa de Calcutá e diz para cada um como é que ele vai amar. Qual é o modo como você vai amar? O pai de família vai amar de um jeito. O sacerdote vai amar de um jeito. O monge vai amar de outro jeito. E assim vai, né? Essa é a beleza da igreja. Não é todo mundo igual, né? Às vezes o pessoal quer que seja tudo igual. Não, gente, tudo igual é meio chato. Não tem graça não. É legal que seja diferente. Assim que é divertido, né? Estou usando essas expressões assim como que de uma criança, mas é assim que torna Deus... se torna realmente, ele se diverte conosco dessa maneira, né? Por quê? Porque de cada um de nós ele vai realmente criando um santo único, irrepetível, né? Como que ele faz isso? Através do seu amor, né? Ele vai lá fundo na nossa alma, encontra a bondade que há em nós e com a sua graça, com o seu amor, ele vai fazendo essa bondade crescer e crescer. Então Lucas vai ser desse jeito aqui. Então a Maria vai ser desse jeito aqui. Então o seu João vai ser desse jeito aqui, né? Mas todos serão santos. Todos são chamados à santidade, né? Todos são chamados. Cada um a seu modo, cada um a seu modo. São Francisco de Sales dizia, né? Não dá para um bispo diocesano, por exemplo, né, viver a solidão e o silêncio de um monge cartucho. Um monge cartucho, por exemplo, né, só para vocês terem uma ideia, a família pode visitar o monge cartucho uma vez no ano, 2 dias. É assim. Por quê? Porque é clausura, é isolado. O dia todo em silêncio. Não dá para um bispo querer viver como um cartucho. Não dá para um pai de família querer viver como um monge cartucho, porque aquela é a forma própria da vocação dele, o carisma próprio dele. Não dá para o padre querer viver desse jeito. Assim como também não dá para o padre querer viver a vida de um pai de família, né? Querer ter seu trabalho além do sacerdócio, né? Não, o sacerdócio já é seu trabalho. Não, eu vou ser advogado, eu vou ser arquiteto para construir a igreja. Não, para trabalhar mesmo para os outros, fazer arquitetura, fazer umas obras para os outros. Faz sentido isso, né? Aí já começou a se perder, né? Então, cada um de nós, Deus nos chama para cada um de nós para uma missão, né? Nós temos uma grande divisão, né? Vamos dizer assim, no meio da igreja. Eu digo assim, tipos de vocação. Você tem os contemplativos, né? E vocês têm os de vida ativa. De vida ativa somos nós, que estamos aqui no meio do mundo, né? Aí entra aí os padres, entra os freiras, entra aí a família, né? Os casais. Nós estamos aqui no meio do mundo. E você tem os contemplativos, que são os monges, resumindo, né? De forma muito simples, né? Os monges e as monjas, né? E aí, na beleza que é o corpo místico que é a igreja, cada um encontra a sua missão. Algum vai, como o próprio São Paulo compara, né? Um vai ser olho, outro vai ser a mão, outro vai ser a perna, enfim, né? E por que é importante nós sabermos isso? Porque a gente precisa discernir qual é o nosso lugar na igreja. Precisamos discernir, né? Você vai ser pescador de homens, como um São Pedro, talvez sendo um missionário lá na África ou no Japão, sei lá, né? Você vai ficar aqui mesmo, né? Evangelizar os que estão aqui, ou você vai ser pai de família. Você precisa discernir isso. Por quê? Porque nós temos muitos planos, mas qual é o plano de Deus para você? Não pensa que o plano de Deus para você é simplesmente, sei lá, o próximo trabalho que você vai ter, a próxima profissão que você vai ter. As pessoas às vezes pensam muito pequeno assim.
Pensa assim, qual vai ser a profissão que Deus quer que eu... Não, vocação não é profissão. Vocação tem a ver com a sua vida, o modo como você ama, como você vive. A profissão é um trabalho ali à parte. Faz parte da sua vocação, dependendo, faz parte. Eu, por exemplo, eu sou padre, essa é a minha vocação. Qual é o meu ofício? Administrador dessa paróquia. Então, o meu trabalho é ser administrador dessa paróquia. Tudo tem direito. Mas o bispo um dia pode virar e falar assim, olha, você vai ser chanceler lá na cúria, vai ficar lá no escritório. É isso. É o seu trabalho. Pronto. Vou dizer o quê? Obedecer. É isso aí. Ou você vai para o seminário, ser formador. Então, vocação, sacerdote. Mas a profissão, o que ele vai fazer? O trabalho. Vai fazer isso aqui. Você vai ser vigário geral. Assim, tem vários trabalhos, mesmo para um padre, que não é somente esse. Esse é um deles. Mas no diocese tem vários outros. Então a gente não pode confundir a vocação com a profissão. Tem gente que só vive em torno da profissão. A profissão é o modo pelo qual você vai ali, talvez encontrar o sustento para a sua família, para você, enfim. Então, importante que nós perguntemos para Deus: qual é o meu lugar na igreja, Senhor? Qual é? Não simplesmente siga o bonde assim, como vai todo mundo para o mesmo lugar, Não. É importante, porque às vezes as pessoas passam a vida, fazem seus planos e nunca perguntam para Deus: Senhor, mas o que o Senhor queria mesmo para mim? Às vezes a pessoa só vai perguntar já lá no final da vida: mas o que mesmo que o Senhor queria para mim? Então você, jovem, pergunte para Deus o que Deus planeja para você. Tenha certeza, os planos dele são bem melhores que os seus. Talvez coincidam, quem sabe, mas a maioria das vezes não coincide muito, não. Ele gosta de nos contrapor, nos desafiar. Deus nos desafia porque acredita em nós. Ele sabe que nós podemos mais. Às vezes nós achamos que não podemos tanto, mas Ele crê que essa bondade que há em nós, que Ele mesmo fez, ela pode crescer até a estatura de Cristo, até a estatura do Filho dele, até o ponto de podermos dizer: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Espero que cada um de nós, a vocação que for abraçar, sacerdotal, matrimonial, contemplativa, possa chegar ao entardecer da sua vida, pelo menos no finalzinho da sua vida, poder dizer isso como São Paulo: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Essa é a nossa meta, a meta de todos. Que o Senhor nos ajude a alcançar isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.